8 de agosto de 2012, dia de sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Como hoje é quarta-feira, é um dia em que normalmente nós temos sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. O que caracteriza este período de excepcionalidade por conta do julgamento da Ação Penal 470 é a realização de sessões plenárias todos os dias da semana. Portanto, tivemos sessão na sexta-feira da semana passada, além da sessão da quarta e da quinta-feira, e também nesta segunda e nesta terça-feira, caracterizando durante esta semana toda ela a apresentação durante 1 hora para cada advogado da fala da tribuna dos respectivos representantes dos acusados na ação penal 470. Karina, tem se mantido até agora o calendário previsto de 5 advogados por dia falando. A única previsão que foi um pouco alterada foi em relação ao calendário, foi o fato de que tivemos o início das sustentações orais, ao invés de na sexta-feira da semana passada, nesta segunda-feira. Mas o número de advogados por dia indo à tribuna permanece o mesmo. E com isso o cronograma do julgamento dessa ação penal continua atrasado apenas em um dia em razão da discussão trazida em questão de ordem na quinta-feira, que é acerca do desmembramento, que, como vimos, já havia sido discutido e a decisão do Supremo confirmou aquela decisão outrora de que a ação penal deveria continuar sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, sob a competência dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não obstante, 35 dos 38 acusados não teriam prerrogativa em razão da função, já que seriam cidadãos comuns e não detentores de mandato eletivo, como 3 que são deputados federais. Mas os ministros ratificaram o posicionamento tomado em outra decisão e acabaram confirmando essa competência do Supremo, na medida em que a interligação dos fatos, a complexidade dos fatos e, levando em consideração que o desmembramento poderia trazer decisões diferentes, condenando alguns e absolvendo outros, decidiu-se, portanto, por 9 votos, em detrimento de 2 que manifestaram pelo desmembramento, decidiram, portanto, manter a ação penal sob a competência do Supremo Tribunal Federal. E com isso, o Procurador-Geral da República, que de acordo com o cronograma do Supremo Tribunal Federal falaria na quinta-feira, teve a sexta-feira, portanto, como a tarde toda para poder fazer a sua sustentação oral, até 5 horas, o que ele gastou aproximadamente quase às 5 horas, e nessa semana começamos a ouvir, então os ministros começaram a ouvir as sustentações orais das defesas. Hoje nós temos de novo mais 5 acusados, 5 defesas de acusados se manifestando na tribuna do Supremo Tribunal Federal por até também 1 hora. Um tempo que, pelo que a gente tem observado, né, Carlos, nem todas as defesas têm utilizado todo esse tempo. Alguns 30 minutos, 40 minutos, poucos já utilizaram o tempo integral. Mas, enfim, é um tempo legal que já foi determinado, inclusive, e aí até 1 hora para cada uma das defesas. E vale lembrar que debates como esse, que caracterizaram justamente levando à possibilidade de este atraso, como dissemos, em relação ao cronograma previsto inicialmente, este processo de discussão, de debate, de questões que são colocadas durante o processo, ele é perfeitamente normal, faz parte do processo, como nós sempre vemos acompanhando as sessões plenárias, quartas e quintas-feiras, aqui em direto do plenário. Ontem mesmo, por exemplo, nós tivemos uma questão que foi apresentada, um pedido apresentado da tribuna por parte dos advogados, no sentido de que, como houve a saída da ministra Carmen Lúcia por conta da realização de sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, e ela desempenha a função, é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, avisou no plenário que sairia mais cedo, mas que ouviria justamente as 2 sustentações orais que faltavam previstas para o calendário, no calendário justamente da sessão desta terça-feira, já utilizando-se das gravações dos dispositivos que estão disponibilizados, inclusive as gravações da própria TV Justiça. Houve um pedido dos advogados de que fosse adiada a sustentação oral dos 2 que faltavam na terça-feira, mas é um pedido, foi submetida essa questão à votação dos ministros, o que transcorreu, foi indeferido por unanimidade este pedido, as sustentações ocorreram. Nesse caso, como o debate foi unânime, não houve praticamente, na verdade, um debate, apenas a colocação dos argumentos, e ocorreu que não houve um atraso nesse sentido em relação ao cronograma até aqui previsto e que está sendo realizado, portanto, com relação às sustentações orais, tirando essa questão justamente da segunda a sexta e a segunda-feira. E por conta disso nós continuamos, mas vale salientar que estes pontos, à medida que eles vão surgindo, eles podem ser debatidos no plenário do Supremo Tribunal Federal.
De qualquer maneira, recomeçando daqui a pouco no plenário do STF, exatamente o julgamento da ação penal 470. Será o terceiro dia de sustentações orais, portanto. Na sessão plenária desta terça-feira, como já adiantou a Karina, os ministros ouvirão a argumentação de 5 advogados de defesa. O primeiro a falar foi o advogado de Cristiano Paes, sócio de Marcos Valério. Ele é acusado pelo Ministério Público de corrupção ativa, evasão de divisas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato. De acordo com a denúncia, Cristiano Paes teria agido na obtenção de empréstimos fraudulentos. A defesa alegou que faltam nos autos provas para embasar o pedido de condenação. Nenhuma vez sequer existe pelo menos a menção ou demonstrada a intenção de se individualizar a conduta a ser atribuído a Cristiano Melo Paes. E faltam aos autos instrumentos, provas necessárias para embasar o seu pedido de condenação. Em seguida, foi a vez da defesa de Rogério Tolentino, ex-advogado de Marcos Valério, acusado de formação de quadrilha, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, Tolentino teria obtido empréstimos fraudulentos e utilizado a empresa dele para lavagem de dinheiro. A defesa pediu a absolvição de Tolentino, argumentando que os fatos alegados na ação não são verdadeiros. Eu quero requerer em nome de Rogério Lanz Tolentino a sua absolvição, já que os fatos contra eles ainda existentes nessa ação penal. Portanto, reforçando, foram ouvidos 5 advogados, também na segunda-feira, e a expectativa agora para a apresentação da defesa por mais 5 advogados. E nós vamos acompanhar exatamente isso daqui a pouco, quando for chamado, a partir do momento que for chamado o primeiro advogado, porque a sessão plenária está prestes a começar. Os ministros já estão indo para os respectivos lugares e você vai acompanhar mais este dia de julgamento da ação penal 470 ao vivo, direto do plenário. Por favor, sentemo-nos. Com número regimental de ministros, declaro aberta a 20ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Concedo a palavra ao Dr. Luiz Tomi Matos, secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão extraordinária realizada em 7 de agosto de 2012, presenciou o ministro Aires Brito, procurador-geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel, para regular seguidos processos, ação penal. Consulto, senhores ministros, sobre o teor da ata, declaro-a aprovada. Em continuidade, julgaremos a ação penal 470 e eu chamo à tribuna o Dr. Márcio Tomás Bastos, que falará em nome de José Roberto Salgado. Dr. Márcio Tomás Bastos, Vossa Excelência dispõe do tempo de até 1 hora para a sua sustentação oral. Senhor presidente dessa alta corte, senhor relator, senhor revisor, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral. Todas as vezes que um advogado vem a esta tribuna, ele traz aquilo que Rui Barbosa chamava de o respeito supersticioso que os advogados e os estudiosos do direito têm por essa corte a qual foi designado o papel tão importante na vida constitucional, na vida jurídica, na vida pública e social do Brasil. E estamos aqui hoje na continuação de um julgamento onde se tem que praticar
tanto a acusação como a defesa, como se fosse um grande júri. Um júri com integrantes extremamente qualificados. Um júri não composto de juízes leigos, mas um júri no sentido de que nos cabe reconstruir uma realidade passada que nós não testemunhamos e nem podemos olhar pelo retrovisor, na sua densidade, na sua espessura, para tentarmos trazer o mais possível para esse momento e para esse lugar aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás. É uma tarefa difícil, é uma tarefa delicada, porque aqui, ao invés e sobre julgar princípios de direito, nós estamos julgando seres humanos aos quais são imputados delitos de penas altas, num processo difícil de ser julgado, num processo cuja junção, na minha opinião, artificial, numa confederação de condutas, acaba por tornar mais difícil, mais intrincada a tarefa de retirar daqueles 236 volumes e 500 apensos o que nele se contém, a fim de que se possa chegar a um veredito que seja justo. Eu tenho certeza de que Vossas Excelências, de que cada um de Vossas Excelências há de julgar isso com um duplo cuidado, até porque não temos o duplo grau de jurisdição. É um julgamento de bala de prata, é um julgamento feito uma vez só. E por isso, como se trata de destinos, de trajetórias, de itinerários de pessoas, é preciso esse duplo cuidado no lugar do duplo grau de jurisdição. Gostaria muito de poder usar nesta defesa, que não é uma sustentação só, aquilo que se chama de a aristocracia da lógica, que é assim. Mas num caso como esse, com 236 volumes, com centenas de depoimentos, é preciso que eu vá me valer da democracia da lógica, que é a análise. De modo que não esperem uma defesa sintética, não esperem uma defesa brilhante, mas sim um campear através dessa prova no que diz respeito a José Roberto Salgado, que é o meu cliente nesse caso. Terei que entrar muitas vezes naquilo que o eminente advogado criminal de São Paulo, Valdir Troncoso Pérez, chamava de a mediocridade do detalhe, percorrendo a prova da melhor maneira que me seja possível, a fim de que consiga mostrar a Vossas Excelências, senhoras ministras e senhores ministros, a manifesta e absoluta inocência de José Roberto Salgado, que não é acusado de corrupção, não é acusado de peculato, nem é acusado de desvio de recursos públicos. Então, para fazer esta defesa, eu tenho que caminhar por essa trilha, dizendo inicialmente que para que se traga José Roberto Salgado para a lógica interna desta imputação feita com competência e com brilho pelo senhor Procurador-Geral da República nas suas manifestações anteriores e na sua sustentação aqui,
é preciso revogar a teoria da relatividade. Porque as coisas que se apontam a ele não estava naquele momento nos cargos que devia ocupar. A ministra Rosa nos disse outro dia que o processo é uma marcha para frente. E realmente, assim como a vida. E nesse caso, em relação a José Roberto Salgado, o que se verifica, e Vossas Excelências estudaram esse processo, refletiram sobre ele, receberam aquilo que a acusação e a defesa lhes enviou nesse processo, em relação a José Roberto Salgado. Não existe nenhum tipo de prova que não seja contraditório, que não seja esgarçado, que não seja escasso, que possa levar a um juízo condenatório. Isso é mais uma acusação em relação a José Roberto e aos seus colegas de Banco Rural, é mais uma acusação de descumprimento de práticas bancárias por uma pessoa jurídica. Durante todo esse processo, só para começar por um atalho, a acusação se fundou, assim como o acórdão do recebimento de denúncia se baseou, no depoimento de uma testemunha, Carlos Godinho. Carlos Godinho, um ex-funcionário do Banco Rural, que foi posto para fora, que foi demitido, que foi incluído num programa de demissão voluntária, que era ocupante de um cargo de terceiro escalão dentro do banco e que lançava a mão para se defender do temor que ele tinha das irregularidades que lhe seriam imputadas, de uma política extremamente agressiva de entrevistas para jornais e de depoimentos que prestou como testemunha suplente. Foram 30 testemunhas arroladas pela acusação. Nenhuma menciona José Roberto Salgado. Apenas esse Carlos Godinho, que traz uma série de intrigas, de fofocas, de entendimentos errados, afirmando que ocupava cargos de cúpula no banco. E, entretanto, ele era, como se pode ver, do organograma do banco, um funcionário de terceiro escalão. Foi bem por isso que Carlos Godinho, que representava um papel tão importante nas peças acusatórias e de recebimento da denúncia, na sua condição de testemunha única que pudesse trazer Zé Roberto Salgado para dentro desse processo, desaparece e não é mencionado em nenhum momento na sustentação oral competente e cuidadosa prolatada pelo eminente Procurador-Geral da República. Nenhuma vez se fala em Carlos Godinho. Por quê? Porque Carlos Godinho é um falsário. Está provado numa reclamação trabalhista que ele falsificou um documento que depois, apontada essa conduta, ele retirou dos autos da reclamação trabalhista. Ele dizia que conhecia a fundo o processo. Entretanto, submetido ao crivo do contraditório, ele não resistiu. Vou ler um trecho. O senhor não tem conhecimento das condições de empréstimo, taxas de juros? Carlos Godinho, não, nunca vi o contrato. A única coisa que a gente tinha acesso era na proposta eletrônica. Quem votou, quem não votou. Isso a gente tinha acesso.
Quais os valores emprestados? O senhor teve conhecimento? Não, não tive conhecimento. A taxa de juros correspondente ao contrato? Não. O único conhecimento que eu tenho é que eu nunca cobrou juros. E repita-se, o seu depoimento foi o único depoimento, dentre os mais de 30 tomados a pedido do Ministério Público Federal, no qual se sustentou a acusação para tentar destilar a responsabilidade penal do Zé Roberto Salgado. E o Procurador-Geral da República sequer menciona o seu nome na sustentação que foi feita aqui de 5 horas. Porque realmente José Roberto Salgado não se encontrava no núcleo e no centro dessas coisas. Quando esses empréstimos foram dados, os empréstimos, 2 para as empresas de Marcos Valério e 1 para o Partido dos Trabalhadores, ele não ocupava a função que se devesse ocupar disso. Ele dirigia uma área internacional, uma área de câmbio do banco. Esses empréstimos foram dados em 2003 e ele só em abril de 2004 é que assumiu a vice-presidência do banco com a condição, com a possibilidade, com a função de trabalhar em empréstimos internos. Então, é a revogação do conceito de tempo. Porque em 2003, quando os empréstimos foram dados, quando os riscos foram tomados, ele não era diretor do banco para essa área, a qual ele só foi chegar em 2004, quando tinha absolutamente superada sido essa fase. E quem eram? Quem eram os devedores de então? É por isso que precisa reconstruir essa realidade olhando para trás. Mas olhando para trás na tentativa de reconstruir essa realidade. Porque as empresas SMPIB, DNA, Grafite, eram empresas de extraordinária competência e consistência empresarial no mundo de Belo Horizonte. Nós temos aqui uma lista de documentos que mostram que todos os empréstimos, e são dezenas, constituídos e tomados por essas empresas desde 1998, foram religiosamente pagos, foram rigorosamente saudados. E eles eram uma empresa importante, que depois foi destruída. Agora, vem a acusação e diz o quê? A acusação vem e diz, não, esses empréstimos eram feitos para não serem pagos e se sabia que não seriam recebidos. Nada mais longe da verdade. Isso é uma construção mental que não tem sentido, que não se sustenta. Por quê? Porque o empréstimo do PT foi pago. E os empréstimos das SMPIB e Grafite só não foram pagos porque eclodiu esse escândalo que levou as empresas à ruína. Empréstimos que estão sendo feitos em termos de execução e que a Justiça de Minas Gerais já reconheceu a procedência dessas execuções. Esse Carlos Godinho, que em boa hora o Ministério Público abandonou, e abandonou assim a sua única prova testemunhal que envolvia José Roberto Salgado, contou uma porção de histórias, muitas histórias, além de ter juntado no processo uma assinatura falsificada de um diretor do Banco Rural. Há uma outra questão que é muito importante em relação a Carlos Godinho, e para um pouco terminar
a referência a essa testemunha mendaz, essa testemunha suplente, essa testemunha ressentida, essa testemunha que prestou falso testemunho. É quando ela menciona uma ata da 23ª reunião do Comitê de Controle Interno e Prevenção a Ilícitos do Banco Rural. O órgão acusatório conferiu grande importância ao documento, ao destacar uma referência no sentido de que movimentações dos clientes com mais de 2 anos de relacionamento com o banco não caracterizando lavagem de dinheiro, como se clientes antigos pudessem ter carta branca para cometer ilícitos sem ser fiscalizados. A Procuradoria acentuou, fundou essa asserção. O que parece que não foi observado pela acusação foi que essa inusitada sugestão de que se desse um bill de indenidade aos clientes que tivessem 2 anos de relacionamento com o banco, ela não foi deferida nessa 23ª reunião e nunca foi implantada nos sistemas de controle do Banco Rural. Ela foi apresentada, por outro lado, pessoal e formalmente, pelos 6 superintendentes de compliance, que é exatamente o seu Carlos Godinho. Então, esse intrigante, para tentar se cobrir, para tentar escapar dos riscos que ele imaginava correr pela sua atuação, saiu para a agressão. E ele, nessa ocasião dessa 23ª reunião, ainda levantou mais uma hipótese de relaxamento dos mecanismos de compliance do banco, que não foi atendida e que não foi incorporada nas normas do Banco Central. Por isso, e terminando de vez com essa testemunha que não merecia estar aqui, como não mereceu estar na acusação do Ministério Público, depois de ter servido de base o tempo todo para a acusação. Ela não pode, de forma alguma, ser acolhida como uma prova idônea e capaz de ensejar um decreto condenatório. É a única testemunha abandonada pelo Ministério Público, agora, nesse momento da sua sustentação e dos debates aqui em plenário. Quem é José Roberto Salgado? É um homem com uma vida impecável, uma carreira bancária impecável, autoridade em sistemas financeiros, homem que profere conferências em seminários do Banco Central. A denúncia, em suas profusas 138 laudas, faz 21 referências a José Roberto Salgado. Nenhuma dessas 21 com a indicação de qualquer conduta individual do José Roberto Salgado. Nenhuma. Ela não indica que ele fez, que ele praticou, que ele conseguiu, que ele tentou, que ele se articulou. É claro que nós sabemos que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E a causa é uma ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E no caso, a denúncia não aponta a ele. Em nenhum momento, nessas 21 menções, não aponta nenhuma ação, nenhuma omissão, nenhuma circunstância, nenhum fato, nenhuma atitude que ele tenha tomado capaz de levar a isso. A denúncia não responde qual é a atuação habitual, organizada e reiterada do José Roberto Salgado. Como é que ele concorreu para o mecanismo de branqueamento? Não se diz. Não descreve como é que ele efetivamente atuou na pretensa montagem de uma engrenagem financeira. Essa ele não podia atuar mesmo, porque nesse tempo, 2003, ele estava na área internacional e de câmbio do banco. Ele só veio a assumir a vice-presidência em 2004.
E também não narra a petição inicial da ação penal 470, de que modo Salgado efetivamente comandou as remessas de valor para o exterior. Nenhuma ação lhe é atribuída, nenhuma omissão lhe é atribuída penalmente relevante. Tudo que se fala de José Roberto Salgado vem do depoimento prestado por esse cidadão Carlos Godinho, falsário, e que a acusação, em boa hora, deliberou relegar ao esquecimento. O fato de ele ser, José Roberto Salgado, responsável por uma instituição financeira, não significa, evidentemente, ainda mais no momento em que se vai decidir a sua sorte nessa ação penal, que ele seja responsável pelos delitos cometidos no âmbito dela. Senhor presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, eu vou me permitir, esporiado pela pressa de levar a vossas excelências o ponto de vista de José Roberto Salgado, de ler um pouco, a fim de que isso vá mais depressa. Porque eu tenho medo, estou olhando ali no relógio, e tenho 37 minutos apenas para terminar a minha sustentação. Conheço a rigidez de horários com que o presidente nos conduz, de modo que eu vou ler um pouco depressa, porque se eu continuar falando assim, eu não chego ao fim do meu roteiro. Peço venham a vossas excelências para fazer isso. Que a denúncia não descreve, no que tange a este acusado, nenhuma atuação pessoal, nenhuma conduta individual, já se demonstrou anteriormente a exaustão. E esta ausência de indicação de conduta concreta e especificamente conectada à realização dos supostos ilícitos penais, reconheceu-a o ministro relator ao receber a exordial acusatória. No estrito e restrito campo do direito criminal, a responsabilidade concentrada, direta e específica dos gestores pela área de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro do banco, nem taumaturgicamente se resolve a falta de conduta individual objetiva e subjetivamente revestida da necessária qualificação jurídico-penal em responsabilidade pelo delito no âmbito dele banco verificado, ainda que consubstanciado em matéria eventualmente afeta a esta ou aquela área. Como é sabido, não basta a função, o cargo ou a posição hierárquica na estrutura da pessoa jurídica, implicada em possíveis infrações penais, sejam elas quais forem. Existe antes conduta, ato, comportamento, porque a responsabilidade penal é pessoal, é preciso que se demonstre o vínculo do denunciado com o ato ilícito. Aqui, contudo, sobre não descrever na denúncia nenhum comportamento típico que vinculasse esse acusado ao resultado criminoso, não comprovou o MPF nem mesmo as posições hierárquicas e atribuições funcionais, dos quais, por pura presunção de culpa, deduziu a sua pretensa responsabilidade penal. Profundo conhecedor da estrutura do Banco Real, do Banco Rural à época, José Manuel Cássia Gouveia esclareceu com propriedade as atribuições e funções de cada um dos dirigentes do banco à época. Eu iniciei em fevereiro de 98, na função de gerente-geral de agência, posteriormente superintendente. Assumi algumas funções de superintendente operacional na Praça de São Paulo, posteriormente Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Os últimos 3 anos participei de um processo de reavaliação do banco em Belo Horizonte, junto à Casa Matriz. E nesses 3 anos eu passei por várias áreas e várias finalidades. Vários foram os objetivos.